Bom dia, meu amigo. Boa tarde ou boa noite a você que vai ver esse vídeo, tá? Eu quero te pedir você que continue compartilhando conosco, tá? Continue contribuindo, deixando seu like, deixando seu comentário, né? A todos vocês que já estão participando com a gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Divulguem suas redes sociais. Você de outro aplicativo também, eu não vou citar aqui que de repente pode ser cortado, tá? Por isso que não tem nem música nem nada para não correr esse risco. Então você que está se inscrevendo no nosso canal, muito obrigado. Como eu já disse antemão, vai lá naquela letrinha azul, clica no sininho, você não paga nada, tá bom? É grátis. E você vai estar contribuindo para o crescimento do canal. E eu quero de antemão te agradecer você que está se inscrevendo. Muito obrigado, tá bom? O tema dessa mensagem que eu quero dar para você nesse dia chamado hoje, se eu pudesse dar um tema, dar um título a essa mensagem, eu ia deixar bem declarado: dívida contraída e o credor morreu. Dívida contraída e o credor e o devedor morreu. Dívida contraída e o devedor, aquele que deve, morreu. Por que eu estou repetindo assim? Para ficar mais fácil o entendimento. Presta atenção, a dívida é uma coisa que sempre tira o sono de alguém, principalmente se ela for grande. Ela sendo pequena, debaixo da sua alçada, se você deve pouquinho, você fique tranquilo, porque é uma dívida pequena. Qualquer valor simbólico você consegue pagar, mas quando a dívida é grande, você não tem como pagar sua dívida. Como você vai fazer com a dívida grande, né? Mas quando a dívida é pequena, você conseguindo pagar, você fica livre da dívida e você fica satisfeito e você não se preocupa muito e não perde seu sono, porque a dívida é pequena. Aquele quesito dessa história a qual nós vamos entrar agora nesse dia de hoje, você vai ver que essa dívida quase tirou o sono dessa mulher, ou melhor, tirou o sono dessa mulher. E ela se sentiu em meio apuros, porque ela precisava saldar essa dívida, porque estava correndo o risco de perder sua família por causa da dívida. Abra sua Bíblia, você que a tenha. Sem mais delongas, vamos meditar na palavra, tá bom? Abre em 2 Reis, capítulo 4, em diante, para que você entenda o que Jesus quer falar com você. E uma mulher das mulheres, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Que te hei de fazer? Declara-me que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Amém? Só até aí. Presta atenção. Agora, aquela mulher estava um dia tranquila dentro de casa, né? Tranquila entre aspas. Perdeu seu marido, mas ela tinha o consolo dos 2 filhos. Ela tinha o amparo dos filhos, dos meninos,
né? De repente bate os credores na porta da casa dela e fala assim, ó, teu marido morreu, mas me deve. Eu vim receber minha dívida, que seu marido me deve. Porque morreu o marido, mas não morreu a dívida. E ela ficou assim, poxa, mas como eu vou fazer? Eles viraram para ela e falaram assim, ó, é o seguinte, é simples. Você me dá seus 2 filhos para trabalhar para mim como escravo, como servo, até saldar a dívida. Quanto tempo tinha e esses meninos iriam trabalhar para esses homens para saldar a dívida? 7 anos, como trabalhou Jacó, para casar com a sua prima e casou com outra. Depois trabalhou mais 7 anos para casar com a outra. Trabalhou 14 anos para casar, para poder pagar um dote. Não trabalhou como servo, mas trabalhou para pagar um dote para o casamento. Mas agora os seus filhos iam saldar a dívida dos pais. Dívida que os pais contraíram, que o pai contraiu e deixou para o filho. Por que que aconteceu isso? Porque não deu tempo. Porque a morte ela não te dá uma opção de você ter 1 minuto para frente. E assim ficou naquela família gravado a dívida. Ficou gravada a dívida. Quando os credores chegou, ela se reuniu com os filhos e ficou pensando o que ela ia fazer. Rapidinho ela pensou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá em Eliseu. Ele andava com Eliseu para baixo para cima, com o profeta Eliseu para baixo para cima, era servo de Eliseu. Vou lá falar com ele, conversar com ele. Quando ela chega, ela vira e fala assim, olha, meu marido, teu servo morreu, e ele temia o Senhor, e tu sabe disso. Sabe o que quis dizer? Que ela quis dizer? Ó, o meu marido servia você, servia seu ministério, e ele temia Deus, e você sabe que ele temia Deus, quer dizer, ele dava bom testemunho, e você é a testemunha de que ele realmente temia Deus. Mas veio os credores cobrar as dívidas, e agora eles querem levar meus filhos para saldar as dívidas. Aí ele fala assim, ué, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? No momento enquanto ela falou, ele falou assim, ué, não posso fazer nada. Aí ela ficou chorando. Ele olhou para ela e perguntou ela assim, o que você tem em casa? Aí falou assim, a tua serva não tem nada. Não sei se você já ouviu falar isso em época de enchente. A pessoa disse, eu não tinha nada e perdi tudo. Presta atenção, se a pessoa não tinha nada, como perdeu tudo? Aqui essa mulher, ela fala que não tem nada. Eu não tenho nada. Ela falou assim, eu só tenho uma botija de azeite. Só tenho uma botija de azeite. Quer dizer, ela tinha uma botija de azeite. E era pouco, mas não era suficiente para saldar a sua dívida. O que o profeta falou? Falou assim, ó, vai, pede os seus vizinhos vasos emprestados, vasilhas emprestadas, e não poucas. Pede bastante. Sabe qual era a recomendação? Pede bastante, porque o milagre não vai ser pouco. O azeite pode ser pouco, mas o milagre não vai ser pouco. Pede bastante, pede com vontade. Emprestado as vasilhas, seu vizinho. Pense bem, se essa mulher fosse enguiçada com seus vizinhos, não combinasse com os vizinhos, porque o milagre iria acontecer, mas agora ela está dependente não só da fé dela, ela tem o azeite, mas não tem os vasos. Mas além de ter os vizinhos e ter os vasos, ela tinha que ter amizade com os vizinhos. E se ela fosse uma pessoa enguiçada?
Quando ela batesse na porta dos vizinhos, o vizinho falou assim, não, você passa perto de mim igual um pedaço de pau, nem me cumprimenta. Por que que agora você vem pedir vasilha emprestada? Eu não empresto, não. Quando seu marido era vivo, você passava perto de mim, de cavalo, você nem ligava para mim. Agora que você está precisando, você vem até a mim? Mas não. Ele, e quando acontece isso, mostra que eles, os casais, eles davam um bom testemunho diante dos vizinhos. Porque o milagre iria acontecer. Mas a partir do versículo 4, no versículo 2, ele fala que para pedir vaso emprestado e depois ia deitar o azeite sobre aqueles vasos. Fecha a porta sobre você e pode derramar o azeite. E assim ela fez. Os seus filhos foi pedindo vasilha emprestada. É claro que existe vasilha de tudo quanto é espécie, de jeito e tamanho. Entendeu? Uma panela de pressão não é igual a um prato. Um prato não é igual um pote de plástico, que em São Paulo se fala tapué, né? Então cada vasilha tem o seu tamanho diferente. Tem seu tamanho, um é redondo, o outro é quadrado, um é comprido, um é mais chato. Cada vaso tem uma forma diferente, mas todos iriam ser cheios de azeite. Aí falou assim, enche todos os vasos, coloca uma parte para você, o resto você vende, o que sobrar você vive do resto. E agora ela começa a sair de casa em casa. Quando ela coloca os vasos todos no chão, fecha a porta sobre ela e fala com seus filhos, traz mais vaso, não tem mais vaso. Aí o azeite parou. Estava todo cheio. Ela vai e volta para ele e pergunta, tá todo cheio agora? Ela falou, tira uma parte para você, o resto você vende. O que sobrar você vive do resto. O azeite, na época de Jesus, servia para muitas coisas. Em Mateus, não sei se eu me engano, é Mateus 25 ou João 25. Fala das 10 virgens que tinham azeite nas suas lamparinas e o de reserva. O bom samaritano deitou-se azeite nas feridas. O azeite servia para a lâmpada e para a cura da ferida. E lá no Velho Testamento, o azeite servia para a unção. Então o azeite, ele tinha a casa que tinha azeite era uma casa que tinha condições financeiras. E agora, quando ela faz isso, ela começa a sair de porta em porta vendendo o azeite. E ela foi vendendo. E assim ela arrumou o dinheiro para pagar todas as suas dívidas. E agora, quando o credor volta, ela chama eles e solda a sua dívida. Se antes ela era devedora, agora ela não deve mais nada a ninguém. Mas ela corria o risco de perder os seus filhos. Não é diferente essa história, nem comigo, nem com você. Todo mundo está sujeito de ficar enrascado de dívida. Todo mundo. Por mais controlado que você seja, você pode chegar um dia e ficar descontrolado. E agora essa mulher está vivendo uma situação que outrora ela devia, agora ela não deve mais. Agora ela salda as suas dívidas. É isso aí. Deus ainda faz milagre. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas preste atenção. Às vezes o milagre não depende só de sua fé,
depende da sua influência na sua vida social. Se essa mulher fosse uma pessoa encrencada, como ela iria pedir vasos emprestados se ela não combinasse com ninguém? Então fique esperto. Todo mundo precisa de alguém, precisa do outro. Eu costumo dizer o seguinte: eu preciso de todo mundo, mas dependo de Deus. Fique na paz, fique na graça. Ó, e tenha bastante paz, porque ter paz é bom demais. Meu Deus e meu Pai, toma essa pessoa nas tuas mãos e aumenta o azeite na casa dessa pessoa. Que Deus te dê força para você suportar e conseguir vencer os obstáculos da vida. Até lá, se Deus assim permitir. Tchau.